Quero falar aqui sobre vitória. Quem gosta de vitória aí? Quem gosta de vencer aí? Quem é vencedor aí? Amém. E esse status de vida, vitória, é um status que é almejado por todos nós. Todo mundo quer ser vencedor, todo mundo quer vencer, todo mundo quer chegar em um objetivo, todo mundo quer alcançar algo, e isso traz status de vencedor. Mas quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai para a Palavra de Deus, quando a gente vai conversar, ainda que seja por alguns instantes com o Espírito Santo, e se a gente tiver com o coração aberto para isso, ele vai mostrar para a gente que nem sempre vitória é aquilo que a gente acha que é. E se a gente for pensar sobre isso, eu digo para você, eu sou o cara que eu não era nem para estar aqui. Eu sou uma pessoa que não era para eu ter uma esposa, não era para eu ter filho, não era para eu ter nenhuma habilitação, pastor Eduardo. Então, se eu fosse analisar o que eu já caminhei até aqui, até hoje, eu poderia dizer que eu sou um vencedor, que Deus me abençoou, que eu venci e tal, tarará. Mas isso só se torna uma realidade se algumas coisas, ou se as coisas as quais a palavra de Deus estabelece a respeito de vencer estiverem cravadas no meu e no seu coração. Então, o tema da minha mensagem hoje, e eu acho que isso é muito pertinente para Renovo nesse tempo, é edificando uma igreja de vencedores. Edificando uma igreja de vencedores. Edificar é construir, é levantar. A gente constrói. E se a gente for olhar no sentido literal da palavra, no transitivo direto, levantar uma construção. Levantar é uma construção a partir de um solo, a partir de um chão, segundo um plano estabelecido por meio de combinações de materiais apropriados. Então, o que é isso? Construir, edificar, é você levantar uma estrutura a partir de um chão, através de um plano, e na combinação de materiais, ou seja, de cimento, de ferro, de brita, de areia, telha, vidro, e por aí vai, até que chegue nos momentos finais dessa construção. Agora, como que a gente traz isso para a nossa vida? Veja bem, nós falamos de construir a partir de um solo, e depois desse solo é colocada uma base, e depois dessa base vem uma construção. E que plano que é esse? É o plano de Deus, é o plano que Deus estabelece para a igreja, para que a igreja seja edificada, seja construída e que ela seja vitoriosa. Só que o que às vezes nós nos esquecemos é que o Evangelho, ele combate a ideia de que ser de Deus e ser vitorioso está simplesmente compactado àquilo que é terreno, àquilo que é externo. E aí aquilo que é subjetivo, aquilo que é interno, aquilo que é espiritual, aquilo que de fato é o essencial, vai ficando esquecido. Então, edificando uma igreja de vencedores, edifique-se uma igreja de vencedores a partir do momento que o solo, ou seja, o meu coração é sobreposto por uma base, um fundamento, um alicerce. Então eu preciso estar submisso a Cristo para que Deus, através de mim e de você, ou seja, nós somos as pessoas que são diferentes, com dons diferentes, nós somos o material das diversidades, o material das diferenças, mas é o material com essas diferenças, porque brita não é igual a areia, mas você viu que elas combinam? Os materiais que são diferentes, mas que quando se juntam, formam uma construção. O meu dom não é igual ao seu, o seu dom não é igual ao meu. Mas a gente se une para que
o propósito de Deus se cumpra nessa terra através de nós. E isso é ser uma igreja de vencedores. Então vamos lá. Romanos 8, verso 37. A gente já orou, o pastor Eduardo já orou, então nós vamos ganhar tempo, já estamos orados. Aí a gente ora no final. Pode ser? Amém? Vou tomar um gole desse negócio aqui. Colocou açúcar. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. A palavra vencer é bonita, né? Não é a palavra que soa bem no nosso coração, vencer. Ela só não soa bem quando se trata de boleto. É um negócio esquisito. É a mesma palavra, só que no contexto que deixa a gente desanimado. Fala, o boleto venceu. O fulano venceu, aleluia. O boleto venceu, misericórdia. Não é verdade? Mas eu vou te falar, até quando o boleto vence, tem como a gente dar glória a Deus. Olha só, Romanos 8, 37. Aqui sinaliza uma igreja vitoriosa. Eu queria nessa noite compartilhar com você 3 aspectos que sinalizam, vou direto logo, que sinalizam o que identifica uma igreja de vencedores. E o primeiro está aqui, logo no início do versículo. O apóstolo Paulo diz, mas em todas essas coisas, que coisas são essas? O capítulo 8, o apóstolo Paulo inicia dizendo sobre a maior vitória da igreja. Que vitória é essa, pastor? O versículo 1 do capítulo 8 diz assim: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Começa dizendo sobre a maior vitória. Então do versículo 1 até o 17 do capítulo 8, o apóstolo Paulo vai falar sobre absolvição, anistia, ele vai falar sobre vida no Espírito, ele vai falar sobre adoção, ele vai falar sobre herança. Do versículo 18 até o 30, ele vai falar sobre eleição, glorificação, justificação, ou seja, só vitória. Aqui não tem espaço para derrota, aqui não tem espaço para dissabor, aqui não tem espaço para dor, aqui não tem espaço para conta no vermelho, aqui não tem espaço para o carro quebrado, aqui não tem espaço para o carro roubado, aqui não tem espaço para a casa que pega fogo, aqui não tem espaço para doença, aqui não tem espaço para o irmão que dá trabalho, que não vai no GC, que some, não fala nada, desaparece, você manda mensagem e ele não responde. Parece que não tem espaço para isso, é só vitória. Depois disso tem um cântico de vitória, já chegando ao fim do capítulo, e ali o Paulo cita umas situações. Ele cita umas situações. Que situações são essas? Ele vai dizer que por amor de Cristo, nós somos entregues à morte o dia inteiro, que nós somos considerados como ovelhas mudas ao matadouro. Ele vai falar sobre a tribulação, sobre a angústia, sobre a perseguição, sobre a fome, sobre a nudez, o perigo e a espada. Ele vai falar sobre tudo isso. Então parece que a conta não bate. Parece que não condiz com a vitória aparentemente. E que na verdade, o mais que vencedor vem precedido do que em todas essas coisas. Ou seja, o em todas essas coisas, os processos chegam antes do mais que vencedor. E é aí que está o X da questão. Nós não queremos os processos. Parece que a gente quer pular o em todas essas coisas. A gente já quer chegar no mais que vencedor. Então o primeiro aspecto que sinaliza uma igreja de vencedores é o em todas essas coisas. O que significa? Significa que eu e você, mesmo em Cristo, somos sujeitos ao sofrimento.
Por quê? Porque a vida, assim como os dias que a compõem, são feitas de choro e sorriso. Salmo 30, no verso 5, na parte B, diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Significa que amanhece, você sorri, eu sorrio. Significa que anoitece, eu choro e você chora, mas que a noite vai passar também. Uma igreja de vencedores é uma igreja que entende que, apesar de ser vitoriosa, está sujeita a processos. Uma igreja de vencedores entende que, apesar de ser, a despeito de ser uma igreja que vence, uma igreja que chega, uma igreja que cresce, ela sente dor. Mas o problema não é esse. O problema é que a gente às vezes quer rejeitar a dor. O problema é que a gente quer descartar essas fases, esses processos da nossa vida, esses momentos onde as coisas parecem que não estão dando certo. Eu falei uma vez aqui, eu tenho falado com algumas pessoas sobre isso, sobre a pesca de Pedro que estava dando errado, o barco que não pegava peixe. E aí Jesus chega e fala assim: empreste seu barco, Pedro. Para que Jesus pegou aquele barco emprestado? Ele pegou aquele barco emprestado para poder ensinar a multidão e ensinar o Pedro. Deixa eu te falar uma coisa: para de descartar aquilo que dá errado na sua vida, porque Deus também ensina naquilo que dá errado. Deus quer usar também as áreas da nossa vida que estão dando errado, que estão dando erro, que estão dando tela preta, para poder ensinar. Mas parece que a gente só quer aprender na hora que o peixe pula dentro do barco, na hora que o peixe cai na rede. E aí Jesus começa a ensinar a multidão e ensinar a Pedro. E quando Jesus fala: Pedro, joga a rede aqui, que as águas são mais profundas, Pedro fala algo interessante. Ele diz o seguinte: nós pescamos duramente a noite toda. Duramente a noite toda. E o que a Bíblia diz sobre a noite? Ela diz que a noite, o choro dura uma noite toda, mas que a alegria vem pelo amanhecer. Pedro, além de ter pescado, foi a noite toda, o período de choro. Tem gente aqui que tem lançado a rede em longos períodos de choro. Tem gente aqui que tem lançado as suas redes em longos períodos e tem chorado. Mas eu quero dizer para você, da mesma forma que amanheceu, Jesus chegou na praia de Pedro, Jesus está chegando na tua praia. Jesus está chegando na tua praia. O amanhecer está chegando para nós, nesses processos que nós estamos vivendo. A alegria vem pelo amanhecer. Jesus chega na tua praia nesses dias, meu irmão. Então não descarte o processo. A igreja de vencedores, ela vive os processos. Sabe por quê? Porque a vida é dialética. A vida é um eterno vir a ser. Então para de pensar que porque você é de Jesus, você não pode chorar, você não pode ir para casa chateado, você não pode às vezes tomar um preju, você não pode tomar uma repreensão, você não pode ficar doente. Irmão, fiquei ruim essa semana. A gripe para o homem é igual resguardo para a mulher. Simone que fala isso. Irmãos, eu não sei, parece que não sei se eu falei assim, eu estou com influenza, aí já começa a dar diagnóstico, né? Já começa, aí você já perde a fé, já vira aquele negócio, né? Eu fiquei ruim, irmão. Falei, meu Deus do céu, está repreendido em nome de Jesus. Mas nós somos tendenciosos até a não querer mais nem viver, quando as coisas começam a dar errado. Vou embora desse trem, não vou mexer com isso mais não vou mais tocar esse negócio, vou fechar esse negócio, não vou mais fazer esse curso, não quero mais saber desse homem, não quero saber mais dessa mulher, não quero saber mais dessa igreja, não quero saber mais desse Jesus, porque a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Pois é, mas ela diz que é em todas essas coisas. Que coisas são essas? Qual que é o seu em todas essas coisas que você está vivendo? Você está querendo dar um peteleco nele, jogar ele para lá? Não, fala para ele, vem cá, vamos aprender, me ensina, eu quero saber, Jesus, como é que eu aprendo com isso aqui? Você está entendendo? Então dá um aplauso ao Senhor aí.
Os processos são necessários na vida de uma igreja de vencedores. As enchentes, as tempestades de Mateus 7:24 podem ser traduzidas como processos de maturação. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim, povo mais lindo da face da terra. Esses apertos, essa angústia que talvez você está vivendo hoje, é sinal que você está crescendo. Irmãos, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu quase surtei. Como assim? A angústia, Cris, é sinal de crescimento. E a gente pensa, como assim? Que a gente pensa assim, quando a gente sente angústia, parece que a gente está com o demônio, né? Mas não é, gente. Demônio não pousa no sangue, não. Você está coberto pelo sangue. Essa angústia é sinal que você é um ser humano e que você está crescendo. Que você, como habitação, como tenda, você está se dilatando. E essa dilatação significa que vai caber mais óleo, vai caber mais unção, vai caber mais graça. Isso tudo é graça, é o presente do Espírito Santo para você, não descarte. Mas vamos continuar no texto, no versículo. Ele diz: em todas essas coisas, segundo sinal de uma igreja de vencedores, somos mais que vencedores. Primeiro sinal é o quê? Em todas essas coisas, são os processos de maturação, são as tribulações da vida, a angústia, a espada, a perseguição, o calor, o fogo, a fornalha, é o Sambalate, é o Tobias. E o que você quiser pensar, é teu patrão que parece um satanás, tem hora, você vai pensar em o que foi. Segunda coisa, somos mais que vencedores. Já parou para pensar nessa expressão, somos mais que vencedores? Como assim? Somos mais que vencedores, significa que eu venci e aí? O que acontece? Por que somos mais que vencedores? Será que eu sou melhor que o Jefferson? Será que eu sou melhor que a Tássia? Será que eu sou melhor que o pastor Eduardo? Sou melhor que o Marquinhos? O que é esse negócio? Somos mais que vencedores. Eu fui perguntar e um dia eu estava orando e Deus falou algo comigo tão forte que eu fiquei assim, meu Deus do céu. Ele falou assim: meu filho, ser mais que vencedor é não ser vencido pela própria vitória. A igreja de vencedores é a igreja que não é derrotada pelas suas conquistas. Nós conquistamos, vamos conquistar, mas não seremos vencidos pelas nossas vitórias. Você avança, sabe por quê? Porque tem gente que é derrotado pela vitória. O menino, que o pai era da facção, a mãe era da facção, as irmãs ali também envolvidas, e ele de repente vira e fala assim: não, eu não vou ser assim, vou estudar. Estuda, vai para o colégio militar, e aí se torna um oficial. Vencedor ou perdedor? Pode falar, não tem pegadinha não. Vencedor. Mas em determinado momento da sua carreira, começa a parar pessoas na blitz e pegar suborno, se corrompe pela farda. Vencedor ou perdedor? Então você concorda comigo que vencedor é aquele que permanece em Cristo Jesus depois que vence? Então a igreja renova é a igreja que conquista, que está conquistando e que vai conquistar, mas a despeito de conquistar, permanecerá na palavra. Precisamos continuar aqui, porque é nesse lugar que os nossos pés se fixam, para que nós não nos percamos. Veja bem, significa não ser vencido pela própria vitória, vencer a própria vitória. Edificar uma igreja de vencedores consiste em não ser derrotado pelas conquistas. A falta de maturidade nos impede de lidar corretamente com a vitória, sendo assim, somos derrotados por ela. Alguém aqui já viu o vídeo do jacarezinho, do jacaré que comeu o cachorrinho? Tem gente que não gosta de ver, né? Mas é mais ou menos assim: o pessoal está ali na beira do rio ali, com o jacarezinho,
tem um jacarezinho, tem um cachorrinho, e eles colocam o cachorrinho lá, e o cachorrinho vai lá e late para o jacaré, e o jacaré vai e bota para dentro da água. Aí depois ele aparece de novo, o cachorrinho vai lá, late de novo. E todo mundo fica, olha que gracinha, filmando. E aí eu acho que na terceira ou quarta vez o jacaré vai lá e... Tem crente que é assim, igual o cachorrinho, que fica subestimando, aí venceu, vai crescendo, aí vai se perdendo, vai achando que dá conta sozinho, vai ficando sozinho, aí não ora, aí não tem mais, não precisa mais da palavra. A visão sobre o evangelho mudou, a visão sobre a igreja mudou. Deus me abençoou. É verdade, Deus te abençoou. Deus me deu um carro novo. E eu não dou nem uma carona. Então, Deus, eu preciso casar. Aí casa. Jesus, não, só não cabe aqui não, Jesus. Espera aí, ué, deixa eu curtir aqui o negócio aí. Cresce em conhecimento. Não, os pastores não sabem de nada não. São as nossas vitórias que vão nos derrotando. As nossas vitórias que vão nos dando uma rasteira, vão nos deixando em um cativeiro e nós não percebemos. Uma igreja de vencedores é uma igreja que busca melhorar constantemente. Da mesma forma que derrotado não é aquele que perde sem luta, mas é aquele que perde sem lutar. Vencedor é aquele que após a vitória vence a si mesmo. Vencedor é aquele que depois que vence, depois que alcançou, ele vence a si mesmo, ou seja, ele não deixa isso entrar no teu coração. Lembra do vestir a túnica? Porque às vezes a gente veste a túnica e fica doido, né? Agora eu sou José. Não é eu sou mais o José lá, o que foi vendido agora, eu que vou vender todo mundo. Teve um irmão que falou assim, que se fosse ele disse que matava os irmãos dele tudo. Eu falei, meu irmão do céu. Então, a igreja de vencedor é a igreja que vence a si mesma, primeiramente. Por isso, primeiro os processos. Por isso, primeiro tem a tribulação, tem a angústia, tem a perseguição, tem a fome, tem a nudez, tem o perigo e tem a espada. Para que quando vier a vitória sobre essas coisas, eu e você possamos permanecer. Já estou terminando, irmãos. Já estou terminando. Uma igreja vitoriosa é a igreja que se entrega aos processos de reforma. Já viu quando a gente ouve aquelas mensagens que é de arrancar o capau do oco mesmo, que você sai daqui com o rim doendo? Sabe? Os processos de reforma. E a gente precisa passar por os processos de reforma. A gente precisa deixar que o Evangelho, que Jesus, quando a gente senta com Jesus, porque quando você abre o Evangelho, e você, é como se você estivesse sentando de frente com Jesus, Jesus estivesse olhando para você, e você olhando para Jesus, e você vendo o seu reflexo no espelho, e vê aquilo que você precisa mudar. A diferença é que o reflexo é perfeito, e você vê o tanto que você é imperfeito. Quando nós lidamos, quando a gente para de frente para Jesus, quando a gente está diante do Evangelho, a religião nos fala que a gente tem que afastar por causa do pecado, mas o que o Evangelho diz que é aí que a gente tem que chegar mais perto. Só que é difícil entender isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, isso é se entregar aos processos de reforma, porque a Bíblia diz que nós somos uma casa. A Bíblia diz que nós somos um santuário. A Bíblia diz que nós somos uma habitação, uma tenda, um prédio, sei lá, qualquer coisa que abrigue algo. Nós somos uma tenda, uma morada, uma habitação. Então, por isso nós passamos por processo de reforma. E às vezes, nós não atentamos que com o tempo isso é extremamente necessário. Extremamente necessário. Reforma. Trocar telhado. O que é trocar o telhado? É a mudança da mente. É a mudança na forma de pensar. Porque eu mudei a mente uma vez e minha mente foi alcançada pelo Evangelho. Eu acho que eu não preciso mais mudar minha mente, porque eu tenho padrões eu construí padrões de pensamentos, e eu não abro mão desses padrões. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. O Evangelho vem
para mudar nossa mente constantemente. Você já ouviu falar da neuroplasticidade? Irmão, neuroplasticidade, quando um neurônio encosta no outro, vai formando neurônio, formando neurônio, formando neurônio, formando neurônio. Isso aí é mudança de mente. São os aprendizados, aquilo que você aprende de novo. Você acha que o traficante esquece como é que trafica quando ele converte? Ele não esquece. A questão é porque agora ele foi acometido de uma nova mentalidade que entende que ele não faz mais isso, ele não é mais disso. E agora ele recebeu uma nova mentalidade que faz com que ele seja uma pessoa diferente. Você acha que prostituta esquece como é que prostitui? Você acha que latrocida esquece como é que pratica latrocínio? E por aí vai? Não, é a mudança de mente, é a reforma do telhado. A reforma do telhado é a mudança de mente, é a proteção da mente. Tem gente que está precisando colocar capacete da salvação. Por que é que a primeira coisa que Paulo fala é o capacete da salvação? Porque a batalha é na mente. Adão foi pego na mente. Entende? Os processos de reforma, reformar o telhado, trocar janelas e portas para que não saia o que não deve sair, nem entre o que não deve entrar. Porque quando vai passando o tempo, as janelas e as portas vão perdendo a pressão, as trancas vão ficando, vai espanando, dobradiça vai desparafusando, vai vindo aquelas brechas, aquele negócio, as janelas, e aí sabe o que acontece? Coisas que não devem sair vão saindo, os valores vão sendo perdidos, e automaticamente também coisas vão entrando que não devem entrar. Os olhos são janelas da alma. Eu tenho uma música, pastor Eduardo, não vou cantar não, então fica tranquilo, que se chama Janelas da Alma. Nós temos, né, porque não é só eu. Mas eu vou recitar um verso dela aqui. Ela diz assim: os olhos são janelas da alma, imagens podem causar traumas. Aí tem gíria, tá, irmãos? Tá? Mas eu falo o significado. Diz assim: se a vida está play, ou seja, está tudo tranquilo, muita calma. Se não, é ferro e fogo na jaula. Tipo parábola, tipo parabola, tipo paranoia, tipo para agora. Já vi muitos cair por causa de pó e pistola. Janelas da alma. Porque lá eu digo que a entrada da dor a entrada do amor é a mesma da dor. Então talvez você precise nessa reforma deixar que o Espírito Santo troque as suas portas e janelas. Aleluia. Para que você não perca amor. Para que você não permita que desafetos tirem você da presença do Espírito Santo. Isso é uma noite de reforma para a nossa vida. Porque nós somos uma igreja de vencedores sendo edificada, sendo construída. Deus está nos construindo. Constrói tanto na subjetividade como na coletividade. Mas eu quero dizer para você, não desista de você mesmo. Nem é de Jesus para me falar para você não desistir de Jesus, mas não desista de você mesmo. Porque você desistindo de você mesmo, você está desistindo do próprio Jesus, porque Jesus vive dentro de você. Se você desiste de você mesmo, é como se você falasse: Jesus, eu quero que o Senhor saia de mim. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: a cada vez que nós que a gente toma um atropelo e a gente levanta mais forte. Cada vez que você adoece emocionalmente ou espiritualmente, Jesus vem e te cura e você levanta mais forte. Cada vez que você se entristece, você quer desistir, você não desiste, você levanta mais forte. Mas eu quero dizer uma coisa para você: isso é um processo de reforma, você precisa se entregar a Ele. Sua causa não é maior que o sacrifício de Jesus. A sua luta não é maior que o sacrifício de Jesus. A minha luta não é maior que o sacrifício de Jesus. E quando eu digo isso, eu não estou desmerecendo a sua experiência, porque eu também tenho as minhas e eu sei o tanto que isso é doloroso. Mas irmãos, eu digo uma coisa para você: nós precisamos do Espírito Santo. Entende? Os processos de reforma: trocar o telhado, trocar as portas e as janelas, trocar o piso, ou seja, renovar o lugar onde eu coloco os meus pés. Onde você anda? Como
você anda. Eu não estou falando de andar não, de gingado não, porque de vez em quando também eu tenho um gingado. Não estou falando isso não, não é isso. Mas como é o seu andar, o seu caminho? Caminho fala de estilo de vida. Jesus disse, eu sou o caminho, ou seja, eu sou o verdadeiro estilo de vida. Quando vocês olharem para mim, vocês veem a forma correta de viver. Como nós estamos vivendo? Como? Reforma, trocar o piso. Aí vem o acabamento, vem a pintura. A pintura é muito interessante, porque a pintura fala da apresentação, fala das vestes, fala das nossas vestes espirituais, mas também fala da lixa do pintor. Do pintor que vem com a lixa e começa a passar na nossa parede assim, pastor Vitor, aí você fala, ai, mas é tão importante, é tão crucial, porque só assim é possível passar uma tinta nova. Essa é a reforma do Espírito Santo para a igreja de vencedores. E aí você pensa, aí você começa a concordar comigo, que vitória não é bem o que muitos têm pregado por aí. E eu dou glória a Deus, porque aqui a gente não prega isso. A gente não ilude você acerca da vitória. Aqui ninguém vem aqui para poder maquiar ou romantizar o evangelho para você. Aqui não é um evangelho fofo, não é o evangelho da bolinha rosa, da bolinha amarela. Não vai assim, irmão. É a pintura, é a lixa do Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo vai usar um irmão para lixar você. Quando eu achei que eu não tinha mais casca para lixar, irmãos, eu fui lixado. A lixa correu feio. Quando eu cheguei aqui, o pastor lá falou, meu Deus, cadê o cor desse irmão? Porque o Espírito Santo, ele lixa mesmo. E eu vou falar um negócio para você, você tem que ser lixado mesmo. Para tirar essa casca sua, você está precisando de uma tinta nova, irmão. Está precisando de ser pintado novamente, uma tinta nova, uma cor nova. Deixa o Espírito Santo passar o pincel em você, mudar você, transformar você. Terceiro, ele finaliza o versículo 37 dizendo, por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Por que isso? Porque uma igreja de vencedores é aquela que tem a consciência que no sorriso ou no choro, tudo é por meio dele. Teu sorriso, a tua alegria, o teu júbilo é por meio dele. Mas você precisa entender também que o teu choro também tem que ser por meio dele. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas ser vencedor, está ligado também a essa compreensão. Por quê? Porque a igreja que vence, ela está unida com Cristo Jesus. Está dizendo que, por todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ou seja, nós estamos conectados com Cristo, no amor dele. Esse amor de Deus em Jesus Cristo nos conectou com ele. E por estarmos conectados com ele, nós somos uma igreja dependente dele em sabor ou em dissabor. Está feliz? Está alegre? Porque felicidade é diferente de alegria. Tem dia que eu estou alegre, tem dia que eu não estou. Mas até o dia que eu não estou alegre, sou um cara feliz. Então é diferente. Mas eu estou dizendo que quando estou alegre,
sou dependente dele. Quando estou triste, sou dependente dele, porque tem dia que a gente é cometido uma tristeza terrível. Tem gente que fica mais triste ainda. Estados melancólicos, depressivos. E às vezes é difícil assimilar a dependência do Espírito Santo nesses processos. Mas eu quero dizer para você, Deus ele não saiu de perto de você. Essa dependência. Coloca aí Neemias capítulo 8, verso 10. Neemias 8, 10. Para a gente passar o rodo. Finalizar. Jeremias 8, 10. Colocou? Não, é Jeremias 10:1 aqui. Jeremias 8:10. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções. Não, não é esse. Aí eu falei errado. Não, eu coloquei a referência errada. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Acho que eu errei feio agora. A alegria do Senhor é a nossa força. Tá, beleza. Como que a alegria do Senhor é a nossa força? Se a nossa força é o Senhor. Significa que uma igreja de vencedores é uma igreja que é dependente. A força dela está no Senhor. A sua força não está na sua vitória. A sua força está no Cristo que venceu por você. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar você a orar comigo. Você que tem passado por dissabores constantes, noites longínquas. Quero convidar você que tem jubilado vitórias também, mas que deseja algo mais em Deus, porém você está se sentindo travado, você não sabe como alcançar esse mais de Deus que você sabe que tem disponível para a tua vida. Quero convidar você a fechar seus olhos. Quero convidar você a colocar o teu coração diante do altar de Deus nessa noite. Jesus, Ele vive dentro de você, Ele vive dentro de nós. Nós somos uma igreja que está sendo edificada, vencendo, rompendo. A vida não é fácil. A vida não é fácil nem para a nossa particularidade, mas também não é fácil para a nossa coletividade. E deixa eu te contar uma novidade. Vai ficar mais apertado ainda. Mas nós somos entregues à morte o dia todo. Mas o Evangelho nos garante que quando nós mergulhamos na morte, nós saímos do outro lado, vivinhos da Silva, transformados. Você está sendo transformado nesses dias. Existe um lugar de restauração para o teu coração. Existem pessoas que entraram por aquela porta ali, assim como eu já entrei várias vezes, tanto aqui em outros lugares, perguntando assim: Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou vivo? Por que eu estou fazendo o que eu faço? Quero dizer para você, em todas essas coisas, você é mais que vencedor naquele que te ama. Há uma unção disponível para você nesse lugar essa noite. Você chegou aqui com fome? Então coma. Você chegou aqui com sede? Beba. Existe uma fonte inesgotável aqui neste lugar. Essa fonte é Jesus. Amém? Nós vamos ministrar uma canção e seja livre no Espírito Santo, seja livre em Deus, mas fale com Ele essa noite. Se você ora em línguas, ore em línguas. Se você ora em mandarim, em grego, em hebraico, fica à vontade, mas não deixe de se conectar com Ele na sua oração. Você é vitorioso.
Mesmo passando o que você está passando. Não deixa o inimigo mentir para você não, que você é derrotado por causa disso não. Isso é mentira. Você é vitorioso. Você tem que sair daqui nessa noite entendendo isso. Aleluia.